Imagine estar diante de uma mulher comprometida, jurada a outro homem, mas cada gesto, cada olhar dela, parece carregar um peso oculto que se dirige a você. Não é só imaginação. A sensação é real, quase palpável, como se houvesse uma linha invisível unindo dois corpos que jamais deveriam se aproximar. É um risco silencioso, uma chama que começa discreta, mas que pode transformar-se em incêndio. E o detalhe mais cruel: a maioria dos homens que já viveu algo assim não percebeu logo de início, só entendeu tarde demais, quando a confusão já tinha tomado conta. Será que uma esposa pode de fato demonstrar interesse por alguém de fora do casamento? A resposta é simples: sim, pode. E quando isso acontece, não são palavras diretas que revelam, mas sinais sutis, comportamentos escondidos, jogos silenciosos. Agora surge a segunda dúvida: como decifrar se o que você vê é apenas simpatia ou algo mais? Existe diferença, e a verdade é que poucos conseguem enxergar. Reconhecer cedo esses indícios pode mudar tudo. Evita armadilhas, preserva sua paz e até sua honra. O que torna esse tema tão perigoso é a mistura de desejo com proibição. A proibição intensifica o fascínio, cria tensão, faz parecer que existe um segredo proibido sendo compartilhado. Por trás de cada conversa banal, há uma corrente elétrica invisível. Por trás de cada sorriso, existe uma provocação disfarçada. É exatamente nesse ponto que muitos homens tropeçam. Confundem interesse genuíno com educação, e confundem educação com provocação calculada. Quando percebem, já estão presos em algo que não começou de forma clara, mas que foi crescendo em silêncio. Poucos homens estão preparados para lidar com essa situação sem perder o controle. A maioria reage com ego inflado, achando que a mulher deseja uma aventura e que ele está no comando. Grande ilusão. Quando ela é casada, as regras mudam completamente. O jogo é mais delicado, mais perigoso e exige uma mente fria. Não se trata de ceder ao impulso, mas de entender a lógica oculta por trás dos movimentos dela. Quando você enxerga essa lógica, ganha poder. Quando não vê, acaba sendo manipulado. Só que o pior ainda está por vir. Muitos acreditam que uma mulher casada, se estiver atraída, vai se entregar logo. Mas a verdade é diferente. Ela testa, mede, observa. Cada sinal é um convite silencioso para ver se você percebe. Não é uma entrega direta, mas uma provocação constante. Ela quer sentir que ainda possui poder de atrair outro homem, mesmo comprometida. E se você não entende essa dinâmica, pode facilmente ser usado apenas como alimento para o ego dela. O mais traiçoeiro é que esses sinais, à primeira vista, parecem inocentes. São pequenas gentilezas, olhares demorados, conversas aparentemente normais, mas escondem algo mais profundo. Imagine estar em um ambiente social, todos conversando, e perceber que, mesmo rodeada de pessoas, o olhar dela se fixa em você por segundos a mais. Esse é um silêncio mais barulhento do que qualquer palavra. Ou então perceber que as palavras dela são comuns, mas o tom da voz carrega algo diferente. Uma melodia escondida. É assim que o jogo começa. Não é à toa que tantos homens caem sem perceber. O primeiro erro é negar a possibilidade. Pensam, ela é casada, então não pode estar interessada. E com isso abaixam a guarda. Só que justamente por estar casada, ela pode sentir ainda mais necessidade de confirmar para si mesma que ainda é desejada. Isso não significa necessariamente que vá trair. Mas o desejo, a atração e o jogo de poder já estão acontecendo. Negar isso é viver cego diante do óbvio. Outro erro comum é acreditar que esses sinais são confissões de amor. Nada disso. Muitas vezes, o que existe é apenas uma prova interna dela. Um teste para medir até onde vai o alcance da sua presença. É um teatro em silêncio. Se você entende, consegue se manter firme, sem se perder. Se não entende, acaba acreditando que ela vai largar tudo, que existe futuro ali, quando na verdade não passa de um impulso temporário. Homens despreparados sempre confundem desejo com destino. Mas o homem estoico não. O homem que carrega controle emocional consegue olhar a situação como um espelho. Ele não se deixa guiar apenas pela emoção, mas pela clareza. Ele entende que esses sinais podem existir, mas não significa que deve ceder a eles. O poder não está em reagir, mas em perceber. Quem percebe antes, governa o jogo.
E aqui está a parte mais perturbadora. O jogo pode estar acontecendo neste exato momento ao seu redor. Talvez você já tenha notado uma colega de trabalho casada que sempre busca sua atenção de forma sutil. Talvez uma vizinha que, em encontros rápidos, deixa escapar sinais que não condizem com a vida de alguém comprometido. Ou até mesmo uma amiga da família que, em conversas aparentemente comuns, insinua mais do que deveria. Você pode até ter ignorado isso, mas os sinais estão lá. O perigo não está apenas em perceber. O verdadeiro risco está em não saber o que fazer quando percebe. Porque um passo em falso pode destruir reputações, casamentos e até sua vida. É exatamente por isso que este tema não é para qualquer um. É para homens capazes de ouvir verdades que incomodam, que confrontam. Homens que preferem encarar a realidade dura do que viver enganados por ilusões confortáveis. Se você chegou até aqui, já percebeu que não estamos falando de algo simples. Não se trata de achar que uma mulher sorriu para você. Trata-se de sinais mais profundos, mais consistentes, que juntos constroem um quadro claro de atração. Mas esses sinais não serão revelados de uma vez. Eles aparecem pouco a pouco, e cada um deles carrega um peso emocional. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. O último sinal é o mais perigoso de todos. Ele é o que mais homens ignoram, e justamente por isso caem. E agora, antes de revelar o primeiro indício, preciso perguntar: você realmente está preparado para enxergar algo que pode mudar a forma como vê as mulheres casadas? Porque uma vez que você reconhece esses sinais, não há como voltar atrás. Você verá em olhares, gestos e palavras aquilo que antes parecia invisível. E quando enxergar, terá duas escolhas: se deixar levar ou assumir o controle. Poucos homens têm coragem de escolher o segundo caminho. Mas existe algo que vai mexer ainda mais com você. Porque o primeiro sinal, aquele que a maioria considera inofensivo, é justamente a porta de entrada para todo o jogo. Ela olha para você de um jeito que não é casual. Não é aquele olhar rápido de cortesia, nem a gentileza automática que muitas mulheres oferecem por educação. É algo mais lento, calculado, quase como se estivesse registrando sua presença. O primeiro sinal é justamente esse. A forma como os olhos dela se demoram em você. Pode ser por alguns segundos a mais do que o normal, mas é suficiente para causar uma tensão. Essa insistência silenciosa não é gratuita. É como se cada vez que seus olhares se cruzam, ela enviasse uma mensagem que ninguém mais percebe, mas que você sente como um choque direto na pele. O detalhe mais revelador é que isso acontece mesmo em ambientes cheios. Enquanto fala com outras pessoas, ela encontra um jeito de te localizar. Você pode estar em um canto, quieto, mas ela busca contato visual. É rápido, mas repetitivo. Isso não é coincidência, é intenção. A esposa fiel evita ao máximo esse tipo de conduta, porque sabe o peso de um olhar. Mas quando o interesse já começou, ela arrisca. Testa para ver se você responde, se percebe. Esse é o primeiro movimento de um jogo que, se não for entendido, pode arrastar você para um labirinto perigoso. E aqui entra uma armadilha comum. Muitos homens acreditam que o olhar é apenas simpatia. Não é. Uma mulher casada que apenas respeita sua aliança não insiste nesse contato visual. Pelo contrário, ela protege a si mesma e a relação evitando prolongar o olhar em outro homem. Quando acontece o contrário, é porque algo mais está acontecendo dentro dela. A tensão entre vocês não é um acidente, é uma escolha. O olhar dela muda de intensidade dependendo do contexto. Em alguns momentos parece apenas discreto. Em outros, carrega intensidade quase hipnótica. E se você não está atento, pode confundir com pura cordialidade. Mas o homem que observa percebe o padrão. 1, 2, 3 vezes. Quando se repete, não é mais acaso. É intenção deliberada. Esse é o ponto que separa o homem comum do homem estoico. O comum vibra com a atenção. Sente-se validado e se entrega ao jogo imediatamente. O estoico não. Ele percebe, mas não reage com euforia. Ele entende que o olhar é só o início, não é prova de amor, não é convite direto. É apenas um teste silencioso, uma forma de medir sua percepção. Mas existe algo ainda mais perigoso nesse primeiro sinal, porque nem sempre o olhar vem limpo, direto. Muitas vezes, ele surge com disfarces. Ela finge estar olhando para o nada, mas os olhos cruzam os seus no meio da distração. Ela finge estar focada em outra coisa,
mas desliza o olhar em sua direção no instante exato em que acha que você não está reparando. Esse jogo do esconde e mostra é calculado. É feito para deixar você em dúvida, para alimentar a tensão sem assumir nada. O olhar é a porta de entrada porque abre espaço para algo maior, a imaginação. Você começa a se perguntar se entendeu certo, se não foi apenas ilusão. Essa dúvida é o que prende você. Quanto mais confuso fica, mais pensa nela. E é exatamente isso que dá poder a ela. Se você não entende, fica preso nesse ciclo. Se entende, ganha a clareza de quem governa a situação. Poucos homens têm essa clareza. A maioria se perde logo nesse primeiro estágio. Sentem-se escolhidos, especiais, e se deixam dominar pela vaidade. Mas a verdade é que, muitas vezes, esse olhar não significa que ela vai tomar atitude. Significa apenas que ela deseja testar até onde sua presença a afeta, até onde você percebe. É um jogo de poder. Ela se sente viva ao notar que desperta algo em você, mesmo sem dizer nada. E aqui surge a pergunta que incomoda. Você já notou olhares assim em alguma mulher casada? Já sentiu que os olhos dela diziam algo que a boca nunca confessaria? Se a resposta for sim, saiba que já esteve diante do primeiro sinal. E se você não percebeu, talvez esteja vivendo isso agora mesmo sem notar. Só que esse é apenas o começo, porque quando o olhar se prolonga, logo surgem outros comportamentos. E o próximo é ainda mais traiçoeiro. Ele mistura proximidade com aparente inocência, mas carrega uma carga emocional tão forte que pode desestabilizar até o homem mais seguro. Ela começa a buscar proximidade. Não se trata apenas de olhar. Agora é o corpo dela que encontra um jeito de estar perto do seu. Esse é o segundo sinal. À primeira vista, pode parecer coincidência. Vocês acabam no mesmo grupo de conversa, ela se posiciona ao seu lado em um ambiente cheio, encontra justificativas para passar perto. Mas quanto mais você observa, mais percebe que não é acaso. É escolha. A mulher comprometida que está atraída procura formas sutis de diminuir a distância. Essa aproximação não é física apenas. Ela encontra caminhos para puxar assunto, mesmo quando não há necessidade. Pergunta detalhes que não mudam em nada a vida dela, mas que servem como desculpa para prolongar a interação. Faz comentários que poderiam ser ditos a qualquer pessoa, mas que, curiosamente, são sempre direcionados a você. Pequenas conversas, pequenas trocas de palavras que, somadas, constroem uma ponte. O que diferencia a proximidade inocente da proximidade carregada de desejo é a frequência. Uma vez pode ser acaso. 2 vezes. Ainda pode ser polidez. Mas quando vira padrão, já não é coincidência. É intenção escondida. Ela está buscando a confirmação de que você percebe, de que você responde. E se você responde com reciprocidade, mesmo que de forma leve, o jogo dela ganha força. Esse segundo sinal é ainda mais perigoso que o primeiro porque mexe com seus instintos. O olhar pode ser racionalizado, você pode se convencer de que não significou nada. Mas a proximidade física é palpável, concreta. Estar lado a lado, sentir o cheiro do perfume, ouvir a voz de perto, perceber o toque acidental no braço, tudo isso mexe diretamente com seus sentidos. E quando os sentidos estão envolvidos, a razão começa a perder espaço. Poucos homens resistem a esse ponto. A maioria acredita que ela se aproximou porque gostou dele, porque já está disposta a algo. Mas não é bem assim. Muitas vezes, essa busca por proximidade é apenas outro teste. Ela não quer se entregar, mas ver até onde pode ir sem ser descoberta. É como se dissesse: eu chego perto, mas quem se compromete é você. A responsabilidade é empurrada para o homem. Se ele não entende, cai. O homem comum interpreta essa proximidade como vitória. Ele se gaba internamente, sente-se poderoso, imagina que tem vantagem. Mas, na verdade, é o contrário. Quem busca a aproximação está conduzindo o ritmo. Ela coloca você exatamente onde quer. Você pensa que está no comando, mas já está dentro do tabuleiro dela. O homem estoico enxerga a armadilha. Ele percebe a aproximação, mas não reage com excitação descontrolada. Ele mantém a calma, observa, analisa, entende que cada passo dela é um teste de limites. E sabe que não é qualquer aproximação que deve ser aceita como prova de entrega. A maturidade masculina está em reconhecer o jogo sem se tornar peça dele. E existe um detalhe ainda mais sutil.
Quando uma mulher casada se aproxima com interesse, sua linguagem corporal muda. Os ombros ficam mais abertos em sua direção. O corpo inclina levemente quando você fala. Ela encontra desculpas para um toque breve, seja ajeitar algo, seja um cumprimento um pouco mais demorado. Pequenas fagulhas que, somadas, criam uma atmosfera de tensão invisível. Esse clima não passa despercebido. Ele afeta a forma como você respira, como se posiciona, até como pensa. É por isso que tantos homens se rendem. Não é só desejo, é manipulação silenciosa da atmosfera. E quando o ambiente está carregado de tensão, é difícil manter o raciocínio claro. Mas justamente aí está o teste da sua força. Se você já percebeu esse padrão em sua vida, já sabe o quanto é desafiador manter a frieza. Talvez já tenha sentido aquela estranha mistura de desconforto e prazer ao notar que uma mulher comprometida se aproxima mais do que deveria. Esse é o tipo de situação que marca a memória, porque não é qualquer coisa. É uma provocação silenciosa, perigosa e viciante. Mas se o primeiro sinal era apenas a porta de entrada, e o segundo é o fogo que aquece o ambiente, o terceiro é o mais letal, porque quando ele aparece, já não há espaço para negar. Poucos homens têm a frieza de reconhecê-lo sem cair. O terceiro sinal é o mais perigoso de todos, porque mistura palavras aparentemente inocentes com mensagens carregadas de intenção. Ela começa a elogiar você de um jeito diferente, mais íntimo, mais direcionado. Não são comentários genéricos, mas observações que tocam em aspectos pessoais. Ela elogia sua postura, sua forma de falar, sua maneira de se vestir, e faz isso com um brilho nos olhos que ultrapassa a simples gentileza. Esse é o momento em que a atração se revela com mais clareza, porque o que era apenas olhar e proximidade, agora ganha voz. Essas palavras vêm sempre disfarçadas. Às vezes, ela envolve o elogio em tom de brincadeira, como se fosse algo sem importância. Em outras, fala de maneira séria, mas logo muda de assunto, como se quisesse que ficasse no ar, sem se comprometer demais. É uma forma de se expor e se proteger ao mesmo tempo. O elogio dela nunca é banal, sempre carrega uma intenção silenciosa de criar conexão emocional. Esse sinal é devastador porque mexe com o ego masculino. Todo homem gosta de ser reconhecido, principalmente por uma mulher atraente. Quando esse reconhecimento vem de alguém casada, a mente cria uma narrativa perigosa. Se ela, que já tem um parceiro, me nota assim, é porque tenho algo especial. Esse pensamento é a armadilha. É ele que arrasta homens para decisões erradas, porque alimenta vaidade e desejo ao mesmo tempo. O elogio dela não se limita ao óbvio. Muitas vezes, ela observa detalhes que quase ninguém nota. Isso mostra atenção além do comum, mostra interesse. E quando uma mulher casada dedica esse nível de atenção a outro homem, é sinal de que algo mais está acontecendo em seu interior. Ela não está apenas notando, está investindo energia emocional. Mas o que torna esse sinal ainda mais perigoso é o subtexto. Muitas vezes, o elogio vem carregado de comparação silenciosa com o marido. Pode não ser dito claramente, mas está implícito. Ao destacar sua firmeza, sua postura, seu jeito, ela está, mesmo que de forma inconsciente, colocando você em contraste com o homem que escolheu. Esse tipo de comparação é o terreno mais arriscado de todos. Porque significa que ela não está apenas admirando, está questionando. O homem comum, nesse ponto, já está completamente enredado. Ele acredita que o elogio é uma espécie de declaração, um convite direto, mas não entende que, muitas vezes, é apenas mais um teste. A mulher casada que elogia está avaliando sua reação. Quer ver se você se deixa dominar pelo ego, se perde o controle, se avança sem pensar. Se isso acontece, ela confirma para si mesma o poder que exerce sobre você. O homem estoico, por outro lado, enxerga além das palavras. Ele percebe a intenção, mas não se deixa inflar pelo elogio. Ele mantém firmeza. Ele entende que o verdadeiro poder não está em ceder ao prazer de ser admirado, mas em manter o controle diante da tentação. Essa é a diferença entre ser governado e governar. Esse terceiro sinal é tão decisivo porque fecha o ciclo. O olhar desperta a atenção, a proximidade aquece a atmosfera, e o elogio dá forma ao desejo. Quando os três aparecem juntos, não restam dúvidas, ela está atraída. O problema é que a maioria dos homens só percebe quando já está envolvida demais.
Só enxerga quando a mente já foi capturada, quando o coração já se deixou levar. E é exatamente nesse ponto que você precisa estar mais atento, porque quando esses 3 sinais se unem, o caminho natural é a queda. Mas se você reconhece cedo, pode manter sua honra intacta, pode manter sua paz, pode olhar para a situação com clareza, sem deixar que o desejo momentâneo destrua sua vida. Agora a pergunta que fica é simples e dura. Você está preparado para reconhecer esses sinais e manter o controle? Ou vai se deixar arrastar pelo jogo silencioso que tantas vezes já destruiu homens mais fortes do que você? Um homem que não entende esses sinais vive como cego em meio a um campo minado. Ele acredita que tudo é inocente, que nada passa de coincidência, até o dia em que percebe que já foi longe demais. E quando chega nesse ponto, as consequências já são irreversíveis. O olhar demorado, a proximidade insistente e os elogios carregados de intenção são mais do que simples gestos. São convites silenciosos para um jogo perigoso. Um jogo que poucos conseguem atravessar sem se ferir. Mas a verdade é que não são apenas sinais de desejo. São também testes. Cada um deles coloca à prova sua clareza, sua força e seu controle emocional. Enquanto muitos se deixam dominar pela vaidade, acreditando que foram escolhidos, o homem que cultiva firmeza entende que o verdadeiro poder não está em ser desejado, mas em não se perder diante da tentação. A diferença entre um e outro é a maturidade. Um se torna prisioneiro da situação, o outro permanece dono de si. O que você deve gravar no coração é simples. Uma mulher casada pode se sentir atraída, pode demonstrar sinais claros, pode até alimentar o jogo, mas a decisão final sempre estará em suas mãos. Não se trata de negar a realidade, mas de ter a sabedoria de não permitir que esse desejo comprometa sua honra, sua paz e seu futuro. Muitos homens caíram porque acreditaram que o momento valia mais que a vida inteira. Os que se levantaram de pé foram aqueles que enxergaram os sinais, mas não se deixaram consumir por eles. E aqui está a lição mais dura. O que parece conquista pode ser, na verdade, armadilha. O que parece validação pode ser apenas vaidade dela. O que parece vitória pode se transformar em ruína. A masculinidade madura não se mede pela quantidade de mulheres que você pode atrair, mas pela clareza de não se render ao que pode destruir você. Grave isso dentro de si. Olhar, proximidade e elogio são sinais claros de atração, mas também são provas. Se você tem olhos para ver, verá o jogo acontecendo diante de você. E se tem coragem para resistir, manterá a dignidade intacta. Essa é a diferença entre o homem que se deixa usar e o homem que permanece invencível. A escolha, no fim, não é dela, é sua. Você pode ser mais um que caiu na armadilha de um desejo proibido, ou pode ser aquele que, mesmo diante da tentação, escolheu permanecer firme. Esse é o caminho do homem que não se curva, que não troca honra por vaidade, que não entrega sua paz por alguns instantes de ilusão. Esse é o caminho do homem que entende seu próprio valor.